a gente deveria fazer mais autorreflexões. A gente faz isso pouco demais. E eu não estou falando assim sobre pensar em si, pensar em mim mesmo. Eu estou falando sobre pensar sobre mim. O que eu faço, o que eu tenho feito com as minhas relações, como que eu me comporto, como que eu carrego os meus valores, quais são as marcas do tempo, né, na minha vida. A gente deveria pensar mais sobre isso e a gente pensa muito pouco. Seja por falta de hábito, seja por falta de entendimento, né, sobre o que é isso, né, como fazer isso, ou seja porque a gente pensa muito em si e muito pouco sobre o que nós somos e o que nós fazemos. Essa expressão, autorreflexão, ela parte de um entendimento, assim, de ver a si mesmo, né? De ver o reflexo. Uma coisa muito relacionada ao que é na realidade, que é você olhar para o espelho. E eu faço essa pergunta para você também. Você se vê quando você se olha no espelho? O que você vê? Quanto tempo você fica no espelho? Você tem coragem de olhar para suas rugas, para as marcas do tempo na sua vida? Você tem dificuldade, você evita? Porque isso acaba que é um reflexo daquilo que a gente é por dentro. Não tem como dissociar isso, né? Não tem como separar isso. Nossa dificuldade de olhar no espelho, de perceber assim, as marcas do tempo na nossa vida, muitas vezes é um reflexo da nossa dificuldade de olhar para dentro de nós mesmos. De perceber o que o tempo fez com a gente, de perceber o que as nossas escolhas, as nossas decisões nos levaram a fazer. A gente deveria fazer isso com mais frequência. Seria mais saudável, tanto pra gente quanto pras pessoas que a gente ama. E por falar em pessoas que a gente ama, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você teria coragem de reunir ali 2 ou 3 pessoas queridas pra você, talvez as pessoas que você mais ame, se for possível, né? Que às vezes você ama uma criança que não vai ter condição de te falar alguma coisa, mas se você pudesse reunir essas pessoas, você teria coragem de perguntar pra elas se você tem mais facilitado a vida delas ou complicado? Teria coragem de perguntar pra elas se viver ao seu lado é algo que dá prazer e alegria para elas ou se é quase insuportável? São perguntas difíceis, cara. E muitas vezes a gente não está disposto ou disponível para ouvir as respostas. E tudo isso deveria partir de uma autorreflexão, de você gastar tempo com esse espelho da alma. E não apenas esperar momentos tristes, momentos complicados para pensar sobre essas coisas. De forma geral, eu entendo que, não sei se você vai concordar comigo, mas eu entendo que a gente pensa muito pouco sobre tristeza, sobre velhice. Eu estou falando de envelhecimento, né? Envelhecimento, às vezes, a gente pensa até acima de outras coisas, porque não dá para fugir disso no sentido de que nós estamos caminhando para essa realidade. Mas sobre a velhice, sobre a tristeza, sobre a morte, a gente pensa muito pouco. E é claro que você nunca vai estar preparado para isso. Você nunca vai estar pronto para ter respostas definitivas, mas pensar sobre isso é algo saudável, porque é parte da vida. E a gente pensa pouco sobre isso porque, na maioria das vezes, parece que o nosso olhar é sempre para o si, para o que não aconteceu, para o que não foi realizado. Sempre parece que o nosso olhar está voltado para aquele caminho que a gente não trilhou. E se eu tivesse escolhido outra coisa? E se eu tivesse escolhido outra profissão? E se eu não tivesse me envolvido com essa pessoa, mas com aquela? É sempre em torno de um si. E a autorreflexão, na real, ela é uma imagem instantânea do que você é. Quando você olha para o espelho, você está vendo exatamente o que você é. Você está vendo traços, imperfeições, tudo isso vai se agigantando diante do seu olhar, dependendo de qual experiência de vida você carrega quando você se olha, né? Mas a gente deveria se olhar mais. Você deveria olhar mais para suas rugas, para suas espinhas, para as imperfeições que você alega carregar no seu rosto, no seu corpo, e perceber que são marcas, né? Que a vida é feita de marcas. A vida é carregar marcas, transmitir marcas. Eu sei que muita coisa vai chegar na nossa vida sem a nossa menor autorização. Muita coisa a gente carrega que a gente herdou dos nossos pais e a gente nem sabe porquê. E na real a gente nem sabe por que nossos pais carregavam certas coisas também. A vida não tem manual específico de como lidar, de como dar certo. Por isso que você precisa pensar mais sobre você. Por que você age como age? Por que você reage dessa forma? Por que você sente tanta raiva? Eu não sei, realmente eu não sei se todas essas perguntas vão ter respostas, mas é um bom ponto de partida você se olhar. Tem uma história do Jung, que a gente espera que seja verdadeira, né? Porque história boa a gente espera que tenha acontecido, né? E na história, um homem estava muito depressivo, assim, com depressão crônica. Ele vai procurar o Jung em busca de ajuda e o Jung fala para ele o seguinte: a partir de hoje, você vai deixar de trabalhar 14 horas
e vai trabalhar apenas 8. Só aí você já imagina o motivo da depressão, né? Mas você vai deixar de trabalhar 14 horas e vai trabalhar 8. E você vai sair do seu trabalho e vai direto para sua casa. E quando você chegar na sua casa, você vai dedicar algumas horas da sua noite trancado no seu escritório. E você vai ficar sozinho. Aí o cara ouviu aquilo e foi para casa, né? Passou a trabalhar menos. E todas as noites ele se trancava no escritório, pegava alguma literatura clássica, Thomas Mann, Hermann Hesse. Depois ele ouvia um pouco de Chopin, um pouco de Mozart e ia dormir. Algum tempo depois ele procurou o Jung muito chateado, porque ele não estava vendo nenhum tipo de melhora. Mesmo com toda aquela rotina, ele não via nada de bom acontecendo. E depois que o Jung entendeu qual era a rotina dele, ele falou assim: amigo, você não entendeu. Eu falei para você ficar em casa sozinho, no seu escritório sozinho. Não foi para você ficar com Thomas Mann, com Hermann Hesse, com Chopin e com Mozart. Era para você ficar sozinho. E aí o cara regalou o olho assim, ficou surpreso com aquilo, né? E falou meio resmungando assim: eu não consigo imaginar uma companhia pior do que eu mesmo. E aí o Jung arrematou: pois é, mas é esse mesmo eu que você impõe sobre as pessoas 14 horas do seu dia. Sabe qual é a real? Que boa parte das nossas angústias tem a ver com essa dificuldade da gente se olhar no espelho e perceber quem nós somos. Eu não estou falando aqui de métricas, de estudos científicos, comprovações. Eu estou apenas te convidando para ter um olhar mais humanizado sobre a sua própria experiência. Aquilo que você viveu, aquilo que você passa, aquilo que acontece com pessoas que você gosta. A gente tem uma dificuldade enorme de perceber quão insuportável é a nossa própria companhia. Quanta dificuldade você teria de conviver com alguém exatamente igual a você. É para se pensar, não é? Essa história do Jung mostra pra gente a possibilidade de perceber algo que está tão enraizado em nós mesmos, que enquanto a gente não for lá, colocar com as próprias mãos, cavar, escavar e puxar isso pela raiz, sempre vai parecer que o problema é o mundo. Sempre vai parecer que a desordem é sempre o outro, é sempre o que está do lado de fora. E tudo isso só é possível se você decidir se olhar mais no espelho. Eu lembro da fase da escola que a gente era pré-adolescente e as meninas sempre amadureciam mais rápido, né? E eu lembro dos meninos tentando fazer alguma brincadeira, chamar a atenção, e as meninas olhavam assim de cima para baixo e falavam assim: se enxerga, garoto. Mas tá aí, talvez seja um bom conselho. Que tal você se enxergar? Que tal você perceber certas limitações, certas coisas que você carrega, que você reproduz, antes de colocar a culpa em outra pessoa?